Olá, meu nome é Poliana e aí nós vamos trabalhar agora a genética com a base mesmo. Por quê? Porque eu pretendo te explicar a primeira lei de Mendel. Quando eu falo de primeira lei de Mendel, eu estou falando daquela que vai, a partir daí, abrir a mente para todas as demais regras. Ô, gente, quem que foi Mendel? Quem que foi Gregor Mendel? Bom, Mendel foi um louco na minha cabeça, um insano, tô brincando. Ô, gente, um austríaco que resolveu passar anos da sua vida cruzando ervilha. Você imagina mais de 30 mil ervilhas que ele foi ali com uma pinça, pegando o grão de pólen da flor, porque assim, é uma flor, gente, muito pequenininha. Imagina a flor de ervilha. Por curiosidade, depois você dá um Google Imagem aí. Uma flor pequenininha que você precisa com uma pinça pegar o grão de pólen, colocar aqui, porque ainda os órgãos reprodutores são fechados pelas pétalas, então um trabalho, ter uma paciência, 8 anos cruzando mais de 30 mil ervilhas. Aí você fala, porra, o que faz um cara passar 8 anos da sua vida fazendo uma loucura dessa? E a resposta é o frio de uma Áustria em uma época que não tinha nenhum Netflix para passar e também tem outro detalhe, né? O cara é um monge, né, gente? O cara é um monge. Eu nunca li um livro tipo As Aventuras de um Monge. Por quê? Porque não tem aventura. Então vão lá cruzar a ervilha. Agora, a escolha da ervilha foi sensacional. Quando ele resolve escolher as ervilhas, ele não resolve de graça. Então imagina a seguinte pergunta, mas aí não é uma pergunta de um animal qualquer, né? É de uma mula. Por que ervilhas e não baleias? Hã? Mas baleia. Você vai realmente tentar definir leis da genética com base em baleias? Hoje, pelo amor de Deus, logo de cara eu te pergunto, quantas ervilhas cabem, por exemplo, no seu laboratório, né, no seu campo, na sua estufa? E aí eu pergunto quantas baleias cabem no seu laboratório. Então, logo de cara, a primeira opção é o fácil cultivo. Tá tranquilo, cultivar ervilha é muito melhor do que baleia. Segundo, o ciclo de vida curto. Gente, genética não é o estudo das heranças? Então eu preciso entender como é que os pais transferem a seus filhos as suas características. Então que esse filho nasça rápido para eu ver o que está acontecendo. Logo, ciclo de vida curto. Eu faço cruzamento agora e tananã, daqui a pouco já nasce um tanto de bebês, ainda que esses bebês sejam ervilhas, por que não? Não é isso? Bom, como se não bastasse um grande número de descendentes, isso por quê? Porque a genética, na verdade, é a ciência, para ter credibilidade, ela precisa de experimentos com alta amostra. A amostra ela tem que ser grande, principalmente quando eu estou num campo de bioestatística. Você vai ver que ele vai chegar em uma lógica matemática por trás. Então, para ele conseguir chegar numa probabilidade mais próximo do real, ele tem que estar trabalhando com um campo amostral bem amplo. Então, na hora que eu fiz um cruzamento aqui, ó, cada sementinha que aparece ali dentro da vagem é um neném, é um bebê. Cada um é um indivíduo. E aí, cada cruzamento me gera grande número de descendentes. Aí eu me pego uma baleia que demora lá 1 ano para fazer a tal da gestação. Quando nasce um bebezinho, isso não é uma grande amostra. Isso não vai me dar credibilidade nenhuma. Fenótipos bem definidos é bom, porque isso não confunde o pesquisador. Então, quando ele descobre, não, vamos pegar a ervilha, porque a cor da ervilha é algo bem definido. Uma ervilha, quando ela é verde, ponto. Quando ela é amarela, ponto. Não tem amarelo esverdeado, verde amarelado ou amarelo com a ponta verde, não. Até porque outros pesquisadores vão precisar reproduzir, porque assim é a ciência. Para algo se tornar uma lei, para se tornar uma teoria, ela precisa ter sido testada por outros. E aí você imagina, turma, se a cor ela é mais ou menos, cada pesquisador faz uma interpretação diferente e o caos. Chega num resultado diferente. Não, características bem definidas, que hoje a gente chama de fenótipo. Bem definido. Fenótipo verde não se confunde com fenótipo amarelo. A semente que é lisa não se confunde com a semente que é rugosa. É assim que funciona. Ótimo. Como se não bastasse, são plantas que a gente consegue fazer tanto a fecundação cruzada quanto a autofecundação. A autofecundação é quando a plantinha ela produz o grão de pólen e a gente vai conseguir colocar o grão de pólen dela no gineceu, que é a parte feminina dela mesma. Ótimo. Isso vai ser bom para Mendel. A gente vai voltar a falar de autofecundação em alguns momentos do experimento dele. E quando for necessário, ele consegue pegar o grão de pólen de uma
de uma ervilha e transferir para uma outra. Ou seja, aí ele está fazendo a fecundação cruzada. Ele faz isso manualmente com a pinça mesmo. Então, tudo isso ele vai utilizar. O poder da fecundação cruzada e o poder da autofecundação. Convencido que a ervilha foi, sim, a grande escolha, vamos começar a entender o que Mendel fez. Na sua primeira lei, o que ele nos sugere? Então, tá. Ô, gente, olha só. O cara, ele vai definir as bases da... Vê se isso não é um gênio. Vê se isso não é um gênio. O cara vai definir as bases da genética, ó, que louco, antes de saber da existência de DNA, antes de saber da existência de genes. Na época ninguém sabia de que é um gene, que é um fragmento do DNA, ninguém sabia. Ele é o pai da genética, que é o estudo dos genes, da transferência entre os genes de um pai para o filho, sem saber o que é um gene, sem saber o que é um cromossomo. Então, observe que enquanto eu estiver no mundo mendeliano, eu evito usar as palavras genes, eu vou substituir pela palavra fator. Combinado? Porque foi assim que ele usou. Eu vou evitar as palavras, por exemplo, fenótipo, genótipo, porque isso é tudo vocabulário do tempo atual. Não tem essa ideia de cromossomos homólogos, não. O que tem é gameta, ele dá conta de falar gameta, ele dá conta de falar característica, mas hoje a gente tem vocabulários muito mais requintados. Então ele pega uma ervilha. Vão analisar, na primeira lei de Mendel, ele só analisa a cor. Vamos analisar só a cor da ervilha e o que ele sabe. Ele pega uma ervilha e olhando para ela sabe que ela é amarela. Ele pega uma ervilha e olhando para ela sabe que é verde. É o que dá para fazer, tudo bem? Ninguém olha para a ervilha amarela e sabe o genótipo dela, os genes dela, só com base na cor amarela. Não tem como você saber isso. Ou também ninguém olha para uma ervilha e identifica lá, olha bem de perto e vê o DNA e os genes. Para com isso, não tem isso. Então o que ele tem acesso é a sua cor amarela e cor verde. Pronto, acabou. E aí, ele resolve fazer um negócio interessante. Ele quer criar uma geração, que vai ser a minha primeira geração. A primeira geração de experimentos, esse G aqui é de geração, tá? Essa primeira geração, ele quer que seja de gerações de ervilhas puras. Gente, é outro vocabulário bem típico de Mendel, puro. Puro hoje pra gente é um homozigoto, tá bom? Aquele que apresenta os dois alelos idênticos. Mas ele não dava conta de falar homozigoto, não dá conta. Então vamos falar puro. E como é que ele consegue ervilhas puras? É tipo assim, eu quero uma que seja puro para o fator, para a característica amarela. Então ele faz autofecundação, pega uma amarela, permite que ela se autofecunde, então nhanha com ela mesma, olha que tristeza. E aí ele sai amarela, 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 vai de novo. Amarela, amarela, faz de novo. Amarela, amarela. Então eu tenho aqueles vários descendentes e nunca saiu algo diferente do amarelo, ele considera essa linhagem pura. Pegou? Se, por exemplo, ele faz uma autofecundação da amarela com ela mesma, óbvio. E aí sai amarela, amarela, mas apareceu uma verdinha, não, isso é impura. Impura, não quero. Ele descarta. Eu quero descobrir ervilhas que sejam amarelas puras. Então ele usa do recurso da autofecundação. E achou uma amarela pura. Essa aqui, ó. E achou uma verde pura. Faz o mesmo critério que essa aqui. E agora ele resolve cruzar a amarela pura com a verde pura. Tá vendo que eu ainda estou no mundo de Mendel, então eu estou usando o termo puro, tá bom? Esse casal de amarelo puro com verde puro, ele chama de geração P. P de quê? P de parental. Só você lembrar, né? P de primeira, P de pais, P de parental. A geração parental, ela é feita por indivíduos puros. Tá bom, turma? Hoje, o que a gente entende sobre puro mesmo? Homozigoto, né? Ele sabia falar homozigoto? Não, ele não sabia. Então, segura, deixa eu continuar falando puro. E aí, imagina que ele é o primeiro cara. Ele não sabia que resultado que aconteceria. Você já sabe. Então fica até bem sem graça, porque você já sabe o resultado. Mas, gente, se contextualize. Coloca no mundo de Mendel. Bom, se eu tenho um puro verde e um puro amarelo, na hora que eu misturar, eu imagino que deve sair alguma coisa no meio do caminho. Será que não? Um verde amarelado, um amarelo esverdeado. Porque o que vem na nossa mente é aquela aula de artes do ensino fundamental, né? É uma gota de tinta verde com uma gota de tinta amarelo. Vai aparecer um tom intermediário entre o verde e o amarelo. Ele imaginou, e agora eu vou conseguir uma terceira cor para a ervilha. E não. Adivinha o que apareceu, turma? Na segunda geração. Essa segunda geração também é chamada de F1. F1 vem de quê, turma? O que significa F1? Filhos da primeira geração. Filhos da geração parental. Logo, turma, ele encontra todo mundo amarelo, 100% amarelo. E esse amarelo é exatamente esse mesmo tom de amarelo aqui, igual. Ele falou, caramba,
Olha que coisa interessante. Significa dizer que o fator, a característica amarela, ela é dominante sobre a característica verde. Porque na hora que eu boto os dois para misturar, olha que louco, aparece só o amarelo. Inclusive, começa até a nascer a necessidade dele criar uma legenda. E aí eu gostaria que você voltasse aqui para mim. Ele fala assim, quer saber? Vamos padronizar o seguinte? Vamos representar cada uma dessas cores com uma letrinha. São a ideia dos genes. Os genes começaram a aparecer. Ele usou o termo fator, tá? Ele não sabia falar gente, ele falava fator. Qual letrinha que eu vou usar? Gente, por um consenso, se usa a inicial da recessiva. Então, ele descobriu que o amarelo é dominante sobre a verde, tudo bem? E aí ele pensa assim, bom, quem condicionou a cor amarela vai ser representada pela letra Vzão. Quem condicionou a cor verde vai ser representado pela letra Vzinho. Quando ele pega maiúsculo, ele está dizendo dominante. Quando ele pega o minúsculo, ele está dizendo recessivo. E observe que eu usei a letra V, porque por um consenso se usa a inicial da recessiva. O amarelo dominante, a verde a recessiva. Então ele entendeu. Só que olha como é que ficou esquisito, tá, turma? Vê aqui comigo. Ele entende que saiu o amarelo. Ele só não entende, mas por que será? Então quer dizer que só esse aqui que transferiu, esse alelo, esse aqui impediu que o verde transferisse o alelo. Tá meio esquisito ainda, beleza. No entanto, olha que coisa interessante. Ele resolve fazer um cruzamento de F1 com F1. Você pode encarar que é qualquer F1, qualquer ervilha daqui, com a sua irmã, pode. Ou você pode encarar como uma autofecundação, que foi o que ele fez. Ele queria uma autofecundação, que continua sendo representado de cruzamento de F1 com F1. Gente, cruzamento de F1 com F1 vai aparecer a F2. O que é F2? Filhos da segunda geração. F1 não é a segunda. F2 é qual geração? Toma, deixa eu colocar aqui. É a terceira geração. Só ver se está todo mundo comigo. É como se isso aqui fosse seus pais, isso aqui você, isso aqui é você nhanhando. Isso aqui são seus filhos. Pegou? Bonitinho? E aí aparece o grande resultado que abre a mente de Mendel. Ele vê que surgem amarelos. Ele chegou a pensar, será que vai surgir só amarelo? Agora, para sempre é só amarelo, porque o amarelo é tão dominante que ele vai ser assim para sempre. Não. Ele vê que aparece um predomínio de amarelo. Aparecem muitas amarelas, mas aparece verde também. Inclusive, ele percebe uma proporção. Opa! Ele percebe que para cada 3 amarelos que nascem, surge uma verde. Isso aqui é o que hoje a gente conhece como proporção fenotípica, porque amarelo e verde são características, são fenótipos da F2, de uma segunda lei de Mendel. Proporção fenotípica. Ele vê que para cada 3 amarelos que nascem, surge uma verde, 3 amarelos. E aí o cara, com a mente matemática, faz a grande sacada que vira lei. Só tem um jeito de fechar essa conta. De dar 3 amarelos para um verde. Para eu entender que existe, por exemplo, uma situação de amarelo com amarelo dá 3 para 1. Ele volta lá no experimento, e você vai voltar aqui comigo também, repare. Ele começa a perceber que quando ele criou essas linhagens puras, ele criou uma linhagem que tinha 2 fatores, 2 genes, que determinavam o amarelo, que neste caso eu chamo de Vzão. E 2 fatores, aqui Vzinho, que determinava verde. E de fato, se você for olhar Vzão é um homozigoto dominante que vai conferir a cor amarela. Homozigoto recessivo que vai conferir a cor verde, tá? E aí na hora que você faz esse cruzamento, olha o que ele entende. Ele entende que o pai, finge que isso aqui é pai, isso aqui é mãe, vai conseguir doar apenas um destes fatores, por meio da produção dos gametas. No caso de planta, por meio dos esporos seguidos de gameta, tá bom? Então, planta tem esse detalhe que a meiose ela é espórica. Então, na hora que você vai fazer uma meiose, você vai segregar esses alelos. Então, em um único gameta, no caso aqui você pode até pensar em um único esporo, vai ter ou só o Vzão ou o Vzinho. Observe que essa ervilha só tem condição de produzir gametas Vzão. E automaticamente a participação dela na descendência foi doar o Vzão. Enquanto que essa ervilha aqui só tem condição de doar o alelo Vzinho. Então, quando essa ervilha sofre a meiose, produz um esporo e depois lá o seu gameta, esse seu esporo e esse seu gameta está carregado do alelo Vzinho. E na hora que se juntarem, turma, você tem aqui um heterozigoto Vzinho.
Como ele tinha entendido que amarelo parece ser dominante sobre o verde, então que ele tinha até colocado a letra maiúscula, dá origem a um heterozigoto, tá vendo? Ele sabia falar heterozigoto? Não, ele dizia impuro. Então a F1 é uma geração de impuros, que na verdade hoje você sabe que é heterozigoto, fechou? E de fato, ó, nessa situação, é uma situação de dominância completa, o Vzão carrega a cor amarela, domina completamente o Vzinho, sai amarelo mesmo, fechou. Agora dá mais um passo. Ele não resolveu fazer uma autofecundação? Você entende então que cruzamento de F1 com F1, que é isso aqui, ó, é cruzamento de heterozigotos? É o casamento mais importante que a gente tem. É o casamento de heterozigotos. Você entende que é isso aqui, ó? Vzão, Vzinho, com Vzão, Vzinho? Não é? Aqui, na F1 só tem Vzão, Vzinho. Então, você pode pegar qualquer F1 com o seu irmão F1, que vai ser Vzão, Vzinho. Na vida real, o que ele fez? Autofecundação. Então, ele com ele mesmo também é representado assim. E aí, turma? O que você entende disso? Você entende que cada um deles, isso aqui é o pai, isso aqui é a mãe, vão considerar desse jeito, que fica mais fácil da gente entender. Só vai doar um dos alelos. Então, eu gostaria que você entendesse a seguinte ideia. Olha só, quais os gametas um camarada joga para cá? Vzão, Vzinho é capaz de produzir. Quais os gametas a esposa dele, Vzão, Vzinho, é capaz de produzir? Ô, turma, quando eu te mostro isso aqui, ó, isso aqui é gameto indivíduo, isso aqui, todo mundo já sabe, que a gente já teve essa aula no presencial. Isso aqui é um indivíduo, por quê? Porque repete letra. Esse indivíduo pode ser uma ervilha, sim. Como assim repete letra? Repete a letra V. Se repete a letra V, é diploide. Então, isso é um indivíduo. Quando esse indivíduo for produzir gametas, eu vou colocar os gametas dele aqui, ó. Vê se seu coração aceita, gente. Todo mundo comigo, tá? Os gametas desse indivíduo eu vou colocar aqui. Os gametas vêm de uma meiose. O que significa dizer que cada gameta só tem uma letra. Ou a letra Vzão ou uma letra Vzinho. Mais uma vez, gente, só para a gente não cometer um erro botânico. A meiose na planta é uma meiose espórica. Então, produz esporos, ou Vzão ou Vzinho. Esses esporos depois vão dar origem a gametas. Beleza, que vai ser a oosfera, que vai ser o núcleo espermático, beleza, coisa do futuro. Que também vai seguir o mesmo padrão. Todo gameta é sempre haploide, então só tem uma letrinha. Só tem um fator, só tem um gene, só tem um alelo. Ótimo. Bom, vamos colocar os gametas deste outro indivíduo aqui, ó. Gametas que vieram por meiose. Ou, neste caso, esporos, beleza. Que vai ter ou Vzão ou Vzinho. Agora, imagina, turma, você fazendo a fecundação. Então, imagina que isso seja gametas femininos e isso gametas masculinos. Aí você fecunda. Na hora que você fecunda, vamos lá, todo mundo comigo. Primeiro com primeiro, você coloca um indivíduo aqui, ó, Vzão, Vzão. Você entende que esse quadradinho é um indivíduo? Ué, porque tá repetindo letra, tá vendo? Então, nasceu um bebê. O bebê pode ser ervilha. Esse bebê é um homozigoto dominante. Se você fecundar esse com esse, coloca aqui Vzão, Vzinho, olha lá, outro indivíduo, só que esse é heterozigoto. Esse com esse, aqui já tem um detalhe, turma, por um padrão, entre os alelos a gente sempre coloca o dominante na frente. Então, não falei Vzinho, Vzão não, tá? E por fim, esse com esse, olha o que você tem, Vzinho, Vzinho. Fechou? Ô, turma, o que você acabou de encontrar aqui, ó, é a descendência do casal heterozigoto. Opa, o que você acabou de encontrar que está lá de verde é a minha F2. Ô, gente, que cor que tem esse aqui? Qual que é o fenótipo? Menda não sabia falar fenótipo, mas eu sei, então vou falar. Qual que é o fenótipo desse cara? Verde ou amarelo? Amarelo, ok? Então, esse é amarelo? Amarelo. Esse aqui, amarelo? Tá todo mundo comigo? Esse aqui, amarelo? E esse aqui, verde. Gente? O que deu aqui? Amarelo, 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 verde? Aqui. 3-1 que ele tinha percebido. Em termos práticos. Nasceu aquele tantão de ervilha. E se nasceu, por exemplo, 4.000 ervilhas, 3.000 delas eram amarelas. E 1.000 apenas verde, 3-1. Ele começou a ter o grande insight dele foi esse. E entender que cada indivíduo vai produzir gameta e que cada indivíduo tem 2 fatores, mas o gameta tem um só. E este pai e essa mãe vai conseguir, portanto, doar só um desses fatores ao seu filho, que vai voltar a ter 2 fatores, sendo que um pode ser dominante sobre o outro, neste caso, o amarelo, dominante sobre o verde. E aí você tem, dentro desse bloco dos amarelos, vê se seu coração aceita, você tem o Vzão, Vzão, você tem indivíduos Vzão, Vzinho e você tem indivíduos Vzão, Vzinho também. Aqui eu fiz assim. E aqui você tem o Vzinho, Vzinho, que é aquilo ali, ó.
Tudo bem, turma? Aqui, só registrar isso aqui, ó. Isso aqui, portanto, é a minha F2. É a minha F2. Bonitinho? Assim nasce a primeira lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação, segregar, separar, dos fatores, dos alelos. Ele chamava de fator. Ou lei da pureza dos gametas. Os gametas são puros porque só tem um fator. Lê comigo, todo mundo? Cada caráter, você está encarando caráter como um fenótipo. Cada caráter é determinado por um par de fatores, um par de genes, um par de alelos, tudo bem? Que se segregam na gametogênese, na formação de gametas. Né? Pode também se segregar na formação de esporos, uma vez que a meiose de planta serve para produzir esporos, ok? Assim, cada gameta tem apenas um fator para cada característica. Vamos resumir isso aqui em termos práticos para você virar uma máquina de acertar a questão? Ô, turma, quando ele diz cada gameta tem apenas um fator, ele está dizendo gameta não repete letra. Hã? Gameta não repete letra, gameta não repete letra. Ou o gameta é Vzão ou ele é Vzinho, ou o gameta é Vzão ou ele é Vzinho. Entendeu o que é a primeira lei de Mendel, turma? Tá difícil ou tá fácil? Tá fácil. Agora dá uma olhada aqui para mim, turma. Com base nisso aqui, ó, a gente já começa a entender um pouco mais de probabilidades. Vamos entender um pouco mais de probabilidades. E aí vem comigo. Vou fazer um negócio aqui, você vai me acompanhar. Deixa eu pegar aqui, deixa eu padronizar o vermelhinho. Olha só, fofo, hein? Meninos, se eu virar para você e pedir probabilidades, eu gostaria que, usando da nossa legenda, do que a gente descobriu sobre as ervilhas e etc., você me falasse qual que é as chances de num cruzamento, deixa eu colocar aqui, ó, de F1 com F1, nascer alguém, deixa eu ver, fazer bonitinho, letra A, que seja homozigoto dominante. Homozigoto dominante, tá bom? Ô, turma, depois eu queria que você me falasse do heterozigoto e homozigoto recessivo, então todo mundo me acompanha. Bom, do cruzamento de F1 com F1, qual que é a chance de nascer um homozigoto dominante? Quando ele fala nascer um homozigoto dominante, então vem aqui no cruzamento de F1 com F1. É Vzão, Vzinho, com Vzão, Vzinho. O que em termos práticos a gente faz, turma? Ao invés de eu ter que fazer esse quadrinho, colocar gameta de um lado, gameta do outro e achar toda a descendência, o que em termos práticos a gente faz? Não faz a regra do chuveirinho? Não é assim? Não é muito mais fácil? Acho que todo mundo faz, ó, primeiro com primeiro, Vzão, Vzão. Primeiro com segundo, Vzão, Vzinho. Segundo com primeiro não coloca recessivo na frente. Vzão, Vzinho e segundo com segundo. Vzinho, Vzinho. Ô, turma, na verdade, o que eu fiz é isso aqui, ó. Eu tirei os gametas desse cara, coloquei aqui, os gametas desse cara, coloquei aqui. E depois eu combinei tudo possível. Exatamente o que eu fiz nesse quadrinho, agora em termos mais práticos, você vai fazer todos os exercícios assim. Fica muito mais rápido. Então, se combinou 2 com 2 e saiu 4 aqui. Eu quero dominante, homozigoto dominante. Então tá, a ervilha que vai nascer, ela pode nascer assim, 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 tanto faz. Então, dos 4 descendentes possíveis, olha lá, eu tenho um homozigoto dominante somente um. Você entendeu isso? E se eu virasse, então, 1/4, vou tomar, outra dica. Toda vez que você quiser dar o resultado de uma questão de genética, dê ela em fração. Fica caçando jogar em porcentagem sempre, não, porque não tem necessidade, só se eles te obrigarem. Me dê a probabilidade em porcentagem, ou todas as alternativas estão em porcentagem. Mas você sempre faz a fração, e se te obrigarem a jogar na porcentagem, o que você faz? Aí você multiplica por 100, ó, e 1/4 de 100 seria 25%. 1/4 vezes 100 seria 25%. Mas não é a regra principal, você para na fração mesmo. Agora, se eu virar para você e falar o seguinte, ó, estou economizando meu espacinho aqui. Se eu virar para você e falar assim, desse mesmo cruzamento, qual que é a chance, então, de nascer um heterozigoto? Então, eu quero o que agora? Eu quero Vzão, Vzinho. Na hora que você repetir esse cruzamento, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, bom, vai nascer Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. E aí, dos 4 que pode nascer, 4 ervilhas possíveis, 2 atendem o pedido da minha questão, e aqui nesse caso eu posso colocar meio ou até 50%. Sim? Beleza. Qual que é a última
probabilidade genotípica que eu posso te sugerir, qual que é a chance de nascer um homozigoto recessivo. Vou tomar, e aí mais uma vez, se o cruzamento é entre Vzão, Vzinho, com Vzão, Vzinho, e aí isso aqui vai ficar tão batido, Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Olha lá, uma ervilha que vai nascer pode nascer dessas 4 formas, sendo que eu quero recessivo apenas essa aqui. 1/4 também deu 25%. Ô, Toma, o que eu acabei de fazer aqui agora para você entender? Eu acabei de encontrar a probabilidade do Vzão, Vzão, do Vzão, Vzinho e do Vzinho, Vzinho. Todas as probabilidades possíveis para os, escuta, genótipos de uma ervilha. Vzão, Vzão é genótipo. Genótipo, eu estou te apresentando os genes, não é fenótipo, não. Aqui, ó, Vzão, Vzinho é genótipo, isso aqui é genótipo. Eu gostaria que você fizesse agora o seguinte detalhe. Olha que eu vou mudar o subtítulo. Que você criasse a proporção genotípica da F1. Da F2, desculpa. Vou tomar F2 por quê? Quando você faz cruzamento de F1 com F1, esses filhos aqui são a F2. É isso aqui, ó. Cruzamento de F1 com F1, esses filhos aqui são a F2. Bom, então eu quero a proporção encontrada na F2, nos filhos do cruzamento de F1 com F1. Você vai pegar todas as probabilidades que você já encontrou. Probabilidade é sempre um fato individual, eu quero um homozigoto dominante, é só esse cara, acabou. Só esse cara, só esse cara. Pega agora e compara uma com a outra. Nestes casos, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Toda vez que ele te pedir proporção, é a comparação entre as probabilidades. Evite fazer a simplificação da fração. Evite, porque senão você vai ter um trabalho duplo, então é desnecessário. Você vai pegar a fração inteira, sem mexer nela. Então, aqui, ó, a chance de sair Vzão, Vzão foi de 1/4. A chance de sair heterozigoto, Vzão, Vzinho, foi de 2/4. Você vai entender por que eu prefiro a fração assim do que a meio, tá? E essa aqui foi de 1/4. Ótimo. Quando eu te pedir proporção, você tem que comparar um com o outro e cortar os denominadores. Mas você só pode cortar os denominadores se os denominadores tiverem o mesmo valor. Como está tudo na base 4, por quê? Porque eu não simplifiquei, que fui bem esperta, olha aqui. Eu corto. No que eu cortei, olha o que acabou de aparecer. 1/2, esse pincel já está falhando, olha aqui. 1/2/1. O que eu acabei de encontrar? Aqui, ó, eu acabei de encontrar a proporção genotípica da F2 da primeira lei de Mendel. Lê isso aqui para mim, turma. Para cada uma ervilha Vzão, Vzão que nascem, surgem 2 Vzão, Vzinho e uma Vzinho, Vzinho. Uma outra forma de ler isso. Para cada uma ervilha homozigota dominante que nasce, nascem 2 heterozigotas e uma homozigota recessiva. Você encontrou a proporção fenotípica da F2. Pegou ou não pegou? Bonitinho isso? Aqui. E se eu quisesse fazer a proporção fenotípica da F2? O que você me sugere? Então, eu vou apagar ali, me acompanha que vai ser rapidinho. Então, eu quero proporção fenotípica só para essa aula ficar completíssima. Proporção fenotípica da F2. O que eu tenho aqui agora? Então, tá. Bolinha, bonitinho, vermelho, para você falar, nossa, que professora caprichosa. Proporção fenotípica da F2. Mas como é que eu chego numa proporção mesmo? Eu primeiro calculo as probabilidades, para depois chegar na comparação entre elas. Então, a primeira coisa, ó, F1 com F1. Vamos cruzar F1 com F1, ok? Que eu estou sabendo, já estou usando os exemplos anteriores, que é o quê? Que é alguém Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Mediante esse cruzamento, também já estou sabendo o resultado. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Só que agora, gente, eu não quero análise do genótipo, das letrinhas, eu quero da característica. Isso é amarelo, amarelo, amarelo. Isso aqui é um fenótipo amarelo e esse aqui é o fenótipo verde. Tudo bem? Meninos, lembrando que se você quiser fazer com riqueza de detalhes, você faz assim, ó. Gametas de um lado, gametas do outro, sai fecundando. Morro de preguiça.
Eu explico isso uma vez, depois, ó, a gente já vai até de cabeça, porque vai mesmo, gente, ó. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Sempre dominante na frente, tá? E aí eu vou perguntar a seguinte probabilidade. Qual que é as chances de nascer uma ervilha amarela? Então, aqui, ó, probabilidade de sair amarela. Ó, gente, a probabilidade de sair amarela, uma ervilha que vai nascer, pode nascer assim, 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 sendo que das 4 formas possíveis, 3 são amarelas, 3/4. Qual que é a probabilidade de sair verde? Uma ervilha que vai nascer pode nascer assim, 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 mas verde só teve esse. Então, qual que é a conclusão? 1/4. Você entende, vê se está comigo, que isso aqui são probabilidades? Aqui você calculou as probabilidade. Portanto, é uma conta individual, só do amarelo, só do verde, bonitinho, a conta individual. Aí agora eu quero a proporção. Como é que eu faço para chegar na minha proporção? Eu comparo as probabilidades. Então, atenção, 3/4 está para 1/4. Confere. A base está igual? Tá. Pode cortar? Pode. Cortei. Olha o que eu tenho, 3/1. O que é isso aqui? Isso aqui é a proporção fenotípica da F2 na primeira lei de Mendel. Para cada, vamos ler, 3 ervilhas amarelas que nascem, surge uma verde. Que foi, na verdade, o que Mendel tinha concluído lá no seu experimento. Sim ou não? Até o futuro, hein? Beleza.